Good evening, people of God. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula tão esperada, pelo menos por mim, né? Porque fazia muito tempo que eu não gravava nada para o canal e hoje eu decidi trazer em primeiríssima mão esse material preparado com tanto carinho para vocês, que é cristão e que deseja aprender a Bíblia enquanto fortalece, deseja aprender inglês enquanto fortalece a sua fé, consolidando a sua fé na palavra de Deus. O contexto se passa entre João Batista e os fariseus, tá certo? Os fariseus foram enviados com o objetivo de identificar quem ele era, tá bom? Qual era a sua missão? Se ele de fato era o Messias que eles tanto aguardavam. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Se você é novo, te convido a se inscrever nesse canal, a ativar o sininho de notificação para que quanto mais aulas forem colocadas nesse canal, você ser avisado em primeiríssima mão, tá bom? Então compartilha com mais pessoas que também é cristã e que deseja aprender o idioma. Vamos ouvir primeiramente o diálogo, sem acompanhamento algum, sem legenda, e depois nós entramos com as legendas, com a descrição do áudio, né? E logo em seguida eu entro explicando cada estrutura. Presta bastante atenção, tá certo? Who are you? We have to give an answer to the ones who sent us. Tell us who you are. I am not the Messiah. Then, are you Elijah? No, I am not. Are you the prophet? No. Who are you then? We have to give an answer to the ones who sent us. Tell us who you are. I am the voice of someone calling out in the wilderness. Make a straight path for the Lord, just as the prophet Isaiah said. E aí, de 0 a 10, você conseguiu entender alguma coisa? Não? Então não tem problema. Agora nós vamos ouvir, certo? Com a legenda, com a descrição do diálogo. Tenta agora associar e ver se você consegue identificar alguma estrutura, certo? Conseguir entender algo que é falado através das falas escritas. Who are you? We have to give an answer to the ones who sent us. Tell us who you are. I am not the Messiah. Then, are you Elijah? No, I am not. Are you the prophet? No. Who are you then? We have to give an answer to the ones who sent us. Tell us who you are. I am the voice of someone calling out in the wilderness. Make a straight path for the Lord, just as the prophet Isaiah said. E aí, de 0 a 10, qual nota você se dá? É provável que você consiga ter uma noção, até mesmo entender, porque a gente já leu tantas vezes essas passagens, né, na nossa própria língua, a língua portuguesa, que aí se torna mais fácil de você tentar associar ao seu significado cada estrutura que aqui foi falado, tá certo? Então vamos agora para a nossa explicação de cada estrutura que foi utilizada aqui no diálogo. Vamos lá. Ó, a primeira frase que foi utilizada foi pelo fariseu, pelo líder religioso que foi enviado e faz a seguinte pergunta: Who are you? Who are you? É uma pergunta que nós usamos para descobrir quem alguém é. É uma forma educada e direta de pedir identificação. Use quando você quer saber a identidade ou quem a pessoa é. E você pode utilizá-la em situações diferentes, diversas, tá certo? Geralmente, uma observação importante, geralmente, who are you? Ela vem acompanhada do verbo to be, que é o verbo ser e estar no inglês. Por exemplo, I am, como a gente tem aqui, né? You are, he is, she is, we are, they are. Certo? Eu sou, I am. Você é, you are. Ele é, he is. Ela é, she is. Nós somos, we are. Eles ou elas são, they are. É isso mesmo. Para eles e elas, they. Tá certo? Uma única palavra. E para vocês, no plural, né? Também seria o you. Tá certo? You para você ou you para vocês. Isso varia muito do contexto para podermos distinguir entre plural e singular.
Geralmente eles utilizam as palavras ligadas a essa estrutura, por exemplo, you are guys, para identificar que é mais de uma pessoa, tá certo? You are people, tá bom? Então vamos ver aqui exemplos práticos com essa estrutura. Who are you? Que literalmente significa quem é você. Who are you? Quem é você? Por exemplo, who are you? I am John. Quem é você? Eu sou John, tá certo? No sentido profissional. Who are you? I am a police officer. Eu sou um policial, tá certo? Identificação de uma função também. Who are you? I am your new teacher. Eu sou seu novo professor. I am your new teacher. Ao telefone, por exemplo, who are you? Quem é você? Né? Ele traz essa ideia. Quando a gente expressa essa fala, a gente diz assim, quem é? Eles dizem, who are you? E aí, quem estiver do outro lado da linha, como exemplo prático aqui, né, pode responder, I'm calling from the bank, caso seja um telefonema do banco, né? Eu estou ligando do banco. I am calling from the bank. Ou no sentido coletivo, né? Who are you? Quem são vocês? Lembra que you pode ser você ou vocês. Então, we are the volunteers. Nós somos os voluntários, tá certo? Então, use essa estrutura, who are you, quando você quer saber a identidade, a identificação, quem a pessoa é, tá bom? Who are you? Então, quanto à pronúncia, nós pronunciamos assim, ó. Who are you? Who are you? Who are you? Algo bem suave. Who are you? A próxima frase, na situação ali da pergunta quem é você, John, ele responde, né? Eu não sou. E essa estrutura em inglês fica I am not. I am not. Que é uma forma de você negar de forma simples algo que você não é ou não se identifica, tá bom? Então, use essa estrutura I am not quando você quer negar algo que você não é. Vamos aqui para exemplos práticos. I am not a teacher ou I am not a teacher. Eu não sou professor. Então, observe o seguinte, que com o verbo to be, a partícula de negação, ela fica depois do verbo. I am not. Porque em português a gente coloca a negação no meio, né? Eu não sou, né? Em inglês eles colocam para o final. I am not. I am not a teacher. Outro exemplo. I am not a police officer. Eu não sou policial, certo? Usado para dizer que você não é, que você não exerce aquela função. Outro exemplo. I am not calling from the bank. Eu não estou ligando do banco. Usado para informar que você não está representando o banco, que você não está ligando daquele local, que no caso aqui é o banco. E a frase comum utilizada no diálogo, né? I am not the Messiah. Eu não sou o Messias, ou seja, está sendo usado aqui para negar que você não é ou que você não se identifica com o Messias, né? A pessoa prometida pelas Escrituras, tá bom? Então, quando você quiser negar algo, você diz I am not. I am not. Eu não sou, tá bom? Quanto à pronúncia dessa estrutura, certo? Ela fica assim, ó. I'm ou I am, certo? Not the Messiah. Messiah. I am not the Messiah. Às vezes esse T do not, ele é omitido, ficando então I am not the Messiah. I am not the Messiah. Ele não é pronunciado, tá bom? Vamos para a próxima frase. Por exemplo, temos aqui outra estrutura que foi utilizada pelo líder religioso. We have to give. We have to give. We have to give significa que existe uma necessidade ou obrigação de dar algo. É usado para falar sobre dar tempo, atenção, ajuda, certo? Amor, apoio, qualquer outra coisa importante. Então, use we have to give quando você quer falar sobre algo que precisa dar ou oferecer. Nesse caso aqui, está tratando o conjunto, né? Quando nós queremos dar. Se fosse você, se fosse na primeira pessoa, por exemplo, seria assim, I have to give. Só muda o sujeito, né? Que exerce a ação.
No caso, você substituiu we por I. I have to give. Eu tenho que dar, tá certo? Então, é uma estrutura que mostra responsabilidade e generosidade. Indica que é algo importante e necessário que vem de nós, certo? Quando se trata no plural, mais de uma pessoa que vem de nós. Se fosse uma só pessoa que eu só substituiria, né? We por I, ficando I have to give. Vamos aqui para alguns exemplos práticos. Como vocês já puderam identificar, we have to give significa nós temos que dar. We, nós, have, o verbo ter, né? Que nesse caso aqui está conjugado como temos. E to give significa o verbo dar. Por exemplo, we have to give love. We have to give love. Nós temos que dar amor. E observe um detalhe. A pronúncia do verbo give não é give, é give. Tem o E, mas esse E não tem som. Então é um v, to give. We have to give love. E eu falo assim de uma forma bem marcante, que é para vocês poderem entender e articular e pronunciar essas palavras, certo? Mas no dia a dia vocês vão ver uma forma muitas vezes reduzida, suavizada, certo? Que na fala do dia a dia você acaba, às vezes, para quem é iniciante passa despercebido, mas para quem treina bastante o ouvido consegue identificar, tá certo? Isso é só questão de treino. Então vamos lá. We have to give love. Nós temos que dar amor. We have to give help. Nós temos que dar ajuda. We have to give time. Nós temos que dar tempo. We have to give support. Nós temos que dar apoio. We have to give hope. Nós temos que dar esperança. Então observe, eu utilizei a mesma estrutura, variando a última palavra para contextos diferentes. Então essa é uma dica muito valiosa de você usar a mesma estrutura, porém modificando às vezes uma outra palavra, e você consegue formar várias frases com uma única estrutura. Isso é uma forma de você aumentar de uma forma mais rápida o seu vocabulário, tá certo? Então, we have to give significa nós temos que dar. Quanto à pronúncia, fica assim, ó. We have to give. We have to give. We have to give. Nós temos que dar. A próxima frase é the ones who. The ones who. The ones who significa aqueles que. Nesse contexto aqui, certo? The ones who foi utilizado para fazer referência à liderança que enviou estes homens até João Batista, tá certo? Ele está então fazendo a menção a um grupo identificável de pessoas. Nesse caso, como eu mencionei, aqueles que enviaram esses homens para colher informações sobre a identidade de João. Tá certo? É importante que fique claro que quem são the ones para que a frase faça sentido. Então, the ones, por isso que eu estou repetindo, the ones são aqueles que enviaram esses homens até João Batista. Vamos aqui para alguns exemplos práticos, certo? Ó, the ones who study consistently achieve better results. Aqueles que estudam com consistência alcançam melhores resultados. Então, the ones who seria o nosso aqueles que. Outro exemplo. The ones who volunteer make a big difference in a community. Aqueles que são voluntários fazem uma grande diferença na comunidade. The ones who never give up usually reach their goals. Aqueles que nunca desistem geralmente alcançam seus objetivos. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Ó. Deixa eu ver aqui. O laser. Pronto. The ones who. The ones who listen carefully understand more. Aqueles que escutam com atenção entendem mais. Understand more. The ones who care for the planet are building a better future. Aqueles que cuidam do planeta, care for the planet, estão construindo um futuro melhor. Are building a better future. Então, essa é a ideia que a estrutura de ones who ela quer passar, tá certo? Lembrando, the ones tem que ficar claro no diálogo para que as pessoas entendam a quem estão fazendo, a quem se está se referir. Nesse caso, faz referência
a liderança que enviou esses homens até João Batista. Quanto à pronúncia, fica assim, ó. The ones who. Às vezes varia, pode ser the ou pode ser the. The ones who, tá certo? Varia muito de falante para falante. The ones who ou the ones who. Outra estrutura que foi utilizada no diálogo foi tell us. Tell us, que significa diga-nos, conte-nos, certo? É usado para pedir a alguém que compartilhe informações, explique algo ou dê sua opinião. Na Bíblia, as autoridades religiosas, né, os fariseus e sacerdotes e anciãos, enviados pela liderança judaica, foram até João Batista para perguntar: Tell us, who are you? Diga-nos, conte-nos quem você é. Eles queriam saber sua identidade e autoridade espiritual, pois suspeitavam que ele pudesse ser o Messias. Então, tell us quer dizer isso, conte-nos, diga-nos. Esse us faz referência a nós, ou seja, a ação dele expressar a eles próprios, né, quem ele era. Então, por exemplo, aqui nos exemplos, tell us what you think about this. Diga-nos, conte-nos o que você pensa sobre isso. What do you think about this? Tell us, conte-nos, diga-nos. The disciples asked Jesus to tell them a story. Os discípulos pediram a Jesus para contar uma história. Os discípulos pediram. The disciples asked Jesus to tell them a story. Para contar uma história. Conte-nos mais sobre o plano de... tell us... Outro exemplo aqui, perdão. Tell us more about God's plan. Conte-nos mais sobre o plano de Deus. Tell us more about God's plan. E por último, diga-nos onde você precisa de ajuda. Tell us where you need help. Tell us where you need help. Conte-nos onde você precisa de ajuda. Então, tell us traz essa ideia, esse sentido, né? Quanto à pronúncia, nós pronunciamos assim, ó. Tell us. Tell us. Tá certo? Como se fosse um som anasalado. Tell us. Outra frase que foi utilizada foi sent us. Send us. Às vezes o falante ele omite o T e fica send us, que significa enviou-nos. Sent é o passado do verbo send, enviar, né? Então, é usado para indicar que alguém foi enviado para outra pessoa ou grupo para realizar uma missão ou tarefa. No diálogo entre João Batista e os fariseus, mostra que não foi Deus que enviou aqueles homens para questionar a identidade de João. Foram as autoridades religiosas, fariseus e sacerdotes, que os enviaram para investigar quem ele era. Então vamos ver aqui alguns exemplos práticos. Por exemplo, the Pharisees sent us to ask you, who are you? Os fariseus nos enviaram para perguntar, quem é você? The religious leaders sent us to find out if you are the Messiah. Os líderes religiosos nos enviaram para descobrir se você é o Messias. The religious leaders sent us. Os líderes religiosos nos enviaram to find out, para descobrir, if you are, se você é, the Messiah, o Messias. They sent us to question you about your identity. Eles nos enviaram para questionar você sobre a sua identidade. They sent us. Eles nos enviaram to question you, para questionar a você about your identity, ou identity, sobre a sua identidade. E por último, the council sent us to talk to you. O conselho nos enviou para falar com você. To counsel. The council sent us to talk to you. O conselho nos enviou para falar com você. Então, essa é a ideia, tá certo? O verbo aqui, sent, que está no passado, enviou. Nesse caso, enviou-nos. Esse us dá a ideia de mais de uma pessoa. Quanto à pronúncia, fica assim, ó. Sent us, ou cenas, certo? Alguns omitem o som do T. Fica cenas ou sentas. Then é uma palavra interessante, porque then pode significar então, depois, é usado para indicar que algo acontece em sequência
como a um próximo passo ou resultado natural. Then conecta duas ações ou ideias, mostrando ordem ou consequência. É muito usado ao contar histórias, descrever acontecimentos ou explicar etapas. Use then para indicar o que aconteceu. Em seguida, o próximo passo ou o resultado de algo. É comum no início ou no meio da frase. Por exemplo, John prayed. Then he went to the river. João orou, então ele foi ao rio. Veja, está sendo usado para mostrar a ordem dos acontecimentos, tá certo? John prayed, then he went to the river. João orou, então ele foi ao rio. It was dark. Estava escuro. Then the light appeared. Então a luz apareceu. Usado para indicar que algo aconteceu como resultado de outra coisa. Outro exemplo aqui, ó. We gathered the food. Then we shared it. Nós juntamos a comida. Então nós a partilhamos. Aqui, novamente, usado para mostrar o próximo passo em uma ação. Tá certo? E por último, he studied the scriptures. Then he understood the truth. Ele estudou as escrituras, então entendeu a verdade. Então, só para a gente se conceituar aqui melhor. Then é utilizado, certo, para conectar duas ações ou ideias mostrando a ordem ou consequência. É usado para indicar o que aconteceu em seguida, o próximo passo ou o resultado de algo, tá certo? Como nós acabamos de ver aqui nos exemplos práticos. Quanto à pronúncia, then. Às vezes esse then, ele não fica tão marcante, não aparece, né, a língua entre os dentes superiores da boca, then, mas then, às vezes eles omitem, mas o som é basicamente o mesmo, tá certo? Then, então, seria o nosso então. Temos aqui então uma estrutura, certo, que nós conhecemos como phrasal verb, é quando um verbo se une com uma partícula e muda um pouco o sentido da frase. Por exemplo, call, to call significa ligar. Mas quando eu uno com essa partícula out, muda totalmente o sentido. Fica o sentido de repreender, chamar a atenção. Calling out. Calling out é usado para denunciar um erro, comportamento inadequado ou atitude errada, geralmente com autoridade e para correção. No diálogo entre João Batista e os fariseus, eles não apenas ensinavam, mas também os chamavam a responsabilidade por não praticarem o que pregavam. No caso, João Batista os convidava, né? Os chamava. Ele os estava calling out, ou seja, repreendendo, chamando a atenção por sua hipocrisia e falta de frutos, exortando-os ao arrependimento, certo? Então, call out é usado quando alguém confronta um erro, atitude errada ou comportamento inadequado, com o objetivo de corrigir e trazer a responsabilidade. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. John the Baptist called out the Pharisees for their hypocrisy. João Batista repreendeu os fariseus por sua hipocrisia. Então, called out, repreendeu, tá certo? Repreendeu. Indica que ele chamou a atenção por agirem de forma errada. He called out, o verbo aqui está no passado, tá, gente? He called out their empty words. He lack of a real change. Ele chamou a atenção. Olha, já mudou aqui um pouquinho a tradução. Chamar a atenção. Ele chamou a atenção para suas palavras vazias. Empty words, palavras vazias. Words, palavras, empty, vazias. Por que essa mudança, vazias, palavras, seria a tradução literal? No inglês, a gente tem o hábito de mudar a posição da característica, aquilo que caracteriza, certo? Aquilo que eu quero enfatizar. Então, empty words, palavras vazias. Então, eu quero caracterizar as palavras por elas serem vazias, então ela vem primeiro, tá certo? Teremos uma aula especial só para isso. Então, he called out their empty. Ele chamou a atenção, called out, chamou a atenção, their empty words, para suas palavras vazias. Their, como faz referência a mais de uma pessoa, então their empty words, and lack of a real change, e falta de mudança verdadeira, real change, mudança verdadeira, change é mudança, real, verdadeira. Então aqui a mesma regra, né? A característica antes daquilo que eu estou caracterizando. Outro exemplo, John called out
sent so that people could repent and change. João chamou o pecado. John called out. João chamou o pecado. Sin é pecado. A atenção para aqueles que pudessem se arrepender e mudar. So that people, para as pessoas que pudessem se arrepender, repent, e mudar, and change. Outro exemplo aqui. Sometimes leaders must call out wrong behavior publicly. Às vezes, sometimes, leaders must call out. Líderes precisam repreender comportamentos errados. Wrong behavior. Então, behavior é comportamentos. Wrong seria errados, tá certo? Publicly. Publicamente. Aqui mostra que a repreensão pode ser feita diante de todos quando necessário. Então, quanto à pronúncia, fica assim, ó. Calling out. Calling out. Tá certo? Nós utilizamos essa estrutura para repreender, chamar atenção. De uma maneira a mostrar o erro para aqueles que estão cometendo. Tá certo? Outra estrutura aqui para nós finalizarmos é justice, que também é muito utilizado no inglês, que significa assim como. Assim como. É usado para fazer comparações, mostrando semelhança entre duas situações, ideias ou ações. No diálogo entre João Batista e os fariseus, ele usava comparações para explicar verdades espirituais. Então, justice ajuda a conectar o que as pessoas já conhecem com a verdade de Deus, tornando o ensino mais claro e fácil de entender. Então, por exemplo, just as the wind blows where it wants, so their speed gives life. Assim como o vento sopra onde quer, assim o Espírito da vida. Assim como seria a tradução para just as, just as, just as. Just as Moses lifted up the serpent and the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem deve ser levantado. Just as light brings life, assim como a luz traz vida, so God's truth brings new life. Assim a verdade de Deus traz vida nova. Então, just as, assim como. Just as water is essential for our body. Assim como a água é essencial para o nosso corpo, so God's word is essential for our soul. Assim a palavra de Deus é essencial para a nossa alma. Então, quanto à pronúncia, just as, just as, just as, na forma mais ligeira, né, a forma mais rápida de falar dessa estrutura, just as, assim como. Lembre-se, é usado para fazer comparações, mostrando semelhança entre duas situações, ideias ou ações. Vamos agora para o final, certo? Dessa aula. Vamos ouvir o diálogo novamente, certo? Para ver se conseguimos identificar o que foi ouvido desde o início, aprendido cada estrutura, né, o seu significado. Mas antes de ouvirmos o diálogo, eu vou ler para vocês e traduzir frase por frase, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, who are you? Quem é você? Who are you? We have to give. Nós temos que dar. An answer. Uma resposta. To the ones who sent us. Para aqueles. The ones. Para aqueles que sent us. Nos enviaram. Tell us who you are. Diga-nos quem você é. Observa que na primeira frase aqui, who are you? Foi escrita com o verbo antes do sujeito, né? No caso, you. Aqui foi escrito normalmente o sujeito, depois o verbo. O que acontece? Quem é você? E ele soa no sentido, mesmo que exclamativo, mas dando ideia de pergunta. É comum também no inglês não haver essa inversão, né? Porque sempre que a gente faz uma pergunta com o verbo to be, a gente inverte a posição do verbo quanto ao sujeito. Então, eu quero dizer para vocês com isso que no dia a dia eles não seguem regras. Na maioria das vezes não seguem regras, tá certo? Eles fogem das regras também.
E John the Baptist, ele responde, I am not the Messiah. Eu não sou o Messias. Then, are you Elijah? Então, você é Elias? No, I am not. Não, eu não sou. Are you the prophet? Você é o profeta? No. Who are you then? Então, quem você é? Ou você é quem então? Né? Poderia uma tradução possível. We have to give an answer. Nós temos que dar uma resposta to the ones who sent us, para aqueles que nos enviaram. Tell us, who are you? Conte-nos quem você é. I am the voice of someone calling out. Eu sou a voz de alguém clamando, calling out, né? In a wilderness, no deserto. Então, calling out. Aqui, o clamor dele aqui é um apelo, né? É chamar a atenção das pessoas. Wilderness significa deserto. Wilderness. Make a straight. Faça. Make a straight path. Significa, literalmente, faça um caminho reto. Faça um caminho direito. Na nossa tradução, a gente diz assim, endireita, né? O caminho, algumas versões dizem. For the Lord, para o Senhor. Just as the prophet Isaiah said. Assim como o profeta Isaías disse. Just as, assim como o profeta Isaías said, disse. Tá certo? Então vamos aqui ouvir agora o diálogo. Who are you? We have to give an answer to the ones who sent us. Tell us who you are. I am not the Messiah. E vamos ouvir. Are you Elijah? No, I am not. Are you the prophet? No. Who are you then? We have to give an answer to the ones who sent us. Tell us who you are. I am the voice of someone calling out in the wilderness. Make a straight path for the Lord, just as the prophet Isaiah said. E mais uma vez. Who are you? We have to give an answer to the ones who sent us. Tell us who you are. I am not the Messiah. Then, are you Elijah? No, I am not. Are you the prophet? No. Who are you then? We have to give an answer to the ones who sent us. Tell us who you are. I am the voice of someone calling out in the wilderness. Make a straight path for the Lord, just as the prophet Isaiah said. E aí? Conseguiu entender o diálogo? Conseguiu entender as estruturas? Já consegue ter uma ideia de como aplicar no seu dia a dia? Eu espero que sim. E eu espero que isso tenha te ajudado bastante a consolidar a tua fé e a desenvolver essa nova habilidade, tá certo? Que é o idioma, que é o inglês, tá certo? Então que Deus te abençoe e eu te vejo na nossa próxima aula. Então, God bless you.